Quadrado da diferença de dois termos. Muito bem, agora chegou a hora de resolver um vídeo sobre o quadrado da diferença de dois termos. O quadrado da diferença de dois termos ele é bem similar ao quadrado da soma de dois termos que a gente viu no vídeo anterior, né? Só para a gente dar uma relembrada, como era o quadrado da soma de dois termos? Você tinha dois termos, né? O termo A somado, por isso que é quadrado da soma, dois termos, então somado com B elevado ao quadrado. E a gente viu que A mais B ao quadrado nada mais é do que o A mais B vezes o próprio A mais B, certo? Então, ó, quando a gente aplicar a distributiva, você tinha lá no final que A mais B ao quadrado nada mais é do que a gente podia resumir, sintetizar nessa fórmula aqui, ó. Quadrado do primeiro, ou seja, se o primeiro termo é A ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, ou seja, o primeiro termo é A, o segundo é B. Então é A vezes B. Então, duas vezes A vezes B, mais o quadrado do segundo termo, no caso, B ao quadrado. Correto? E assim você resolvia o quadrado da soma. Então, se você tinha, por exemplo, x mais y ao quadrado, como é que você resolveria? Quadrado do primeiro é x, então x ao quadrado, mais duas vezes, esse 2 era fixo, né? O primeiro pelo segundo, ou seja, x vezes y, xy, mais o quadrado do segundo, ou seja, y ao quadrado. Se você tinha, por exemplo, x mais 3 ao quadrado, né? Você tinha o quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, x vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes x, né? Eu vou colocar aqui, x vezes 3, tá? O primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo, que é 3 ao quadrado. Aqui você tem que resolver ainda um pouco mais, né? Porque aqui você tinha um valor numérico. Então, o que você teria? Você teria 2 vezes 3, né? A gente pode verificar aí que são dois números, né? Então, você teria x ao quadrado, 2 vezes 3, que é 6, repete o x, e 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, que dá 9. Então, você teria um passo a mais, mas também não era difícil de resolver. Muito bem. A gente chamava de quadrado da soma, porque você somava dois termos e depois eleva ao quadrado. Aqui a gente vai tratar do quadrado da diferença de dois termos. O que é diferença em matemática? Toda vez que você encontra esse termo diferença, a gente está associando a operação de subtração, certo? Operação de menos, como muitos mais leigos costumam chamar. Então, olha só. Quadrado da diferença de dois termos. Se antes a gente tinha os termos somados, aqui a gente vai estar subtraindo um termo pelo outro. E aí, como é que a gente resolveria? Bom, de início eu digo a você o seguinte, quando a gente não conseguia resolver, né, se a gente não lembrar dessa forma final, que eu aconselho que a gente lembre, né? Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo. Se você não lembra disso, né, você vai fazer o quê? Você vai aplicar a distributiva, lembra lá? Então, ó, A menos B vezes A menos B. Porque se está ao quadrado é porque eu estou elevando essa base, que é A menos B, vezes ela mesma duas vezes. Então, a base é a diferença de dois termos, o termo A e o termo B. Muito bem. Se você não lembrar, você recorre a esse recurso, né, que é de aplicar a distributiva, né? Chama isso aqui de propriedade distributiva. Tá? Então, ó, como é que a gente fazia? Primeiro com o primeiro daqui, primeiro com o segundo de lá. Depois, agora com o segundo. Ó, segundo com o primeiro de lá, segundo com o segundo de lá. Certo? E aí você resolveria tranquilamente. E aí você vai ter o seguinte, né? De maneira bem similar ao que você já tinha feito antes, você vai fazer A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, cuidado, aqui tem jogo de sinal, certo? Ó, o A é positivo e o B é negativo. Então, ó, mais com menos dá menos, né? Ó, perceba que aqui faz jogo de sinal porque é um produto, é uma multiplicação, tá? Então, é A vezes menos B.
Então, mais com menos dá menos, A vezes B, AB. B vezes A, né? Ou seja, menos B, na verdade, vezes A. Então, menos com mais dá menos. B vezes A dá BA. Vou escrever AB porque AB e BA são a mesma coisa. Com a multiplicação vem aquele velho princípio, né? A ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, AB é a mesma coisa que BA. Vou colocar AB para que você perceba que esses dois termos são iguais, ó, tá? Em módulo, é claro. E aqui você tem menos B vezes menos B. Menos com menos dá mais, né? Ó, faz jogo de sinal. E B vezes B, B ao quadrado. A gente pode sintetizar isso da seguinte maneira. Veja, quanto é que é menos AB menos AB? Isso é você lembrar, ó, o coeficiente aqui oculto, né, é 1. A gente não coloca, na maioria das vezes, mas ele é 1, certo? Então você tem quadrado do primeiro, menos AB é a mesma coisa que menos 1 vezes, ou menos 1 vezes não, menos 1, né? Então, menos 1 dá menos 2, tá? E repete o AB. Então, menos AB é menos 2AB. Tem dois ABs aqui negativos. Mais B ao quadrado. E assim a gente pode enunciar o quadrado da diferença de dois termos, né? Quadrado da diferença de dois termos é igual quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, né? Perceba que em relação à fórmula anterior, né, do vídeo anterior e que eu comecei explicando, né, que é essa daqui, ó, elas mudam muito pouca coisa. Só muda esse sinal aqui do 2AB. Aqui o 2AB era positivo, né? Você percebe por aqui. Aqui ele é negativo, certo? Só muda isso. Quando for soma, os dois sinais são positivos. Quando for diferença, esse sinal aqui é negativo. Isso aqui continua positivo. Tudo bem? Então, ó, sabendo disso, eu vou aplicar por esse método. Tudo bem? Já vou resolver as aplicações com base nessa substituição, para que você pegue ritmo, ok? Vale destacar que se você não lembrar disso aqui, só é fazer essa regrinha aqui que você vai achar da mesma maneira. Então, olha só. Vamos lá. X menos 3 ao quadrado. Como eu sei que é diferença de dois termos, os termos são x e 3, e é uma diferença entre eles, então eu vou resolver da seguinte forma. Quadrado do primeiro, ou seja, o primeiro termo é x, então fica x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro termo pelo segundo. Quem é o primeiro termo? X. E o segundo? 3. Então, ó, x vezes 3, mais o quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo? 3. Então, vou ter 3 ao quadrado. Esse 3 ficou estranho. Tudo bem. Perceba o seguinte, ó. X ao quadrado não tem nenhum termo igual a ele, eu repito. E aqui vale a parte importante, né? Ó. 2 vezes 3 ainda dá para multiplicar. Então, 2 vezes 3 dá 6. Então, repete o sinal aqui, ó. Menos 2 vezes 3, 6x, repete o x, mais 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, dá 9. Está resolvida essa parte, essa questão, tá? Dá x ao quadrado, menos 6x, mais 9. Se eu fosse aplicar, né, só vou fazer nesse caso aqui, tá? Se eu não lembrasse disso aqui, fosse aplicar a distributiva, olha só o que eu teria. Acharia o mesmo resultado, né? Ó. X menos 3 vezes ele próprio, x menos 3. Né? Ó, você teria x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 3, mais com menos dá menos, 3 vezes x, 3x. Agora, menos 3 vezes x, menos 3x. E menos 3 vezes menos 3, ó, menos com menos, mais 3 vezes 3, 9. X ao quadrado, menos 3x menos 3x dá menos 6x. Né? Ó, que não aplica jogo de sinal não, porque só aplica se eu tivesse uma multiplicação aqui. Como eu não tenho, então ó, sinais iguais repetem e soma 3, 3, 6, x.
mais 9. Então, acharia da mesma forma, certo? Levaria um passo um pouquinho a mais, não é muita coisa. Basicamente, poderia-se dizer que tem o mesmo trabalho. E você encontraria dessa forma, certo? Muito bem, vamos aplicar agora para os demais casos, né? Agora da letra B em diante, vou fazer utilizando sempre essa regra. Então, ó, 3a menos b ao quadrado. Quadrado do primeiro, 3a ao quadrado. Opa, por que o parênteses, né? O parênteses aqui é para te lembrar que o termo é 3a, então tudo isso tem que ser elevado ao quadrado. Muito cuidado para não dizer que 3a ao quadrado é isso aqui, ó. 3a ao quadrado. Isso aqui e isso aqui são coisas diferentes, viu? São coisas diferentes. 3a ao quadrado e 3a ao quadrado. Muito cuidado, porque ao falar a pronúncia dá a entender que seja isso aqui, ó, 3a ao quadrado. Não, é 3a ao quadrado, não é 3a ao quadrado, correto? Você eleva os dois termos, os dois valores aqui desse termo, tá? 3 e o a. Então, ó, quadrado do primeiro termo, que é 3a, menos duas vezes, sempre o menos duas vezes, tá? O primeiro termo vezes o segundo. Quem é o primeiro termo? 3a. Quem é o segundo termo? B. Ah, não é menos b? Não, estou falando só do termo. 3a e b, desconsidere o sinal. Mais o quadrado do segundo termo, ou seja, b ao quadrado. 3a ao quadrado. Como é que eu multiplico isso? Ó, perceba que aqui é um produto, né? Ó, 3 vezes a. Então, eleva o 3 ao quadrado e o a também. Então, ó, 3 ao quadrado é 9. A ao quadrado, né? Menos, vamos lá. Aqui tem como multiplicar as letras e os números, né? Ó, 2 vezes 3 vai dar 6. E a vezes b, né? Que são duas variáveis aí, você vai ter AB. E repete o b ao quadrado, porque não tem ninguém igual a ele, certo? Está resolvido também. 9a ao quadrado menos 6ab mais b ao quadrado. Por que esse ficou dessa forma? Porque aqui tem um produto, ó, aqui não tinha. Eram dois termos livres, né? Posso dizer assim, batizando grosso modo. Mais uns exemplos para vocês. No caso da letra C, né? Ó, 3x menos 5y ao quadrado. Perceba, né, que aqui você tem dois termos que tem produto, né, ó, 3x e 5y. Então, como é que resolve? Da mesma maneira, né? 3x ao quadrado é o primeiro termo ao quadrado, né? Quadrado do primeiro. Então, 3x ao quadrado, certo? Menos duas vezes o primeiro termo, que é 3x, vezes o segundo termo, que é 5y, né? Mais o quadrado do segundo termo, que é 5y ao quadrado. 3x ao quadrado, te lembra novamente, né? Ó, 3 ao quadrado, que é 9, x ao quadrado, x ao quadrado. Vamos lá, novamente, né? 2 vezes 3 vezes 5, né? Você percebe que agora tem três valores, né? Então, ó, primeiro, o sinal aqui é negativo. 2 vezes 3, 6. E 6, que foi o resultado dessa multiplicação, vezes 5, dá 30. Você tem aqui as letras, né? Ó, x vezes y, xy. Mais 5 ao quadrado, 25. Y ao quadrado é o próprio y ao quadrado. Está resolvido, não tem segredo. Bom, e esse daqui que traz o primeiro termo com negativo, olha só. Aí aqui você tem que tomar um pouco de cuidado, certo? Pelo seguinte, ó, vai alterar um pouco essa estrutura aqui, tá? E você precisa estar atento para não fazer bobagem. É o seguinte, a regra é a mesma, né? Quadrado do primeiro, ou seja, menos 5x quadrado, menos duas vezes o primeiro termo, olha só, menos 5x, o sinal entra nesse caso, né? Que ele é do primeiro termo, vezes
o segundo termo, senão aqui não entra, tá? Então, ó, 2 vezes y mais quadrado do segundo termo, ou seja, 2y quadrado. Então, ó, menos 5 ao quadrado. Lembra, número negativo elevado a expoente par vai dar sempre positivo. Então, ó, menos 5 ao quadrado é 25 positivo, tá? Porque isso aqui é o mesmo que menos 5 vezes menos 5. A justificativa é isso aqui, ó. Tá? Menos 5 ao quadrado, tá? É igual a menos 5 vezes menos 5. Menos com menos vai dar mais, 5 vezes 5, 25. Então, se é positivo ou negativo, elevado a expoente par dá sempre positivo. X ao quadrado. Vamos lá. Menos com menos. Aqui faz jogo de sinal porque antes todos eram positivos, tá vendo? Agora você tem, ó, menos com menos dá mais. Então, ó, 2 vezes 5, 10, né? Você vai multiplicar esses valores numéricos, ó, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 2, 20. E x vezes y, xy, né? Você ainda está multiplicando aqui, ó, as variáveis. 2y ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Y ao quadrado, y ao quadrado. Está resolvido. Ah, mas aqui ficou com sinal positivo. Sim, fica com sinal positivo. A resposta. Mas ainda assim é a diferença de dois termos.